Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens Fé em Ação. E hoje eu quero tratar um tema muito especial com vocês, que é o tema Fé Viva. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre a fé que gera obediência, a verdadeira fé, segundo as Escrituras. Como a gente viu na semana passada, ela sai do intelecto e vai para as mãos, para os pés, para a vida. É uma fé posta em prática. Uma fé que apenas reside no intelecto ou morre ali mesmo. Ela é perda de tempo. E é o próprio Tiago, autor desta carta, quem assim o diz. Ele fala que nós estamos perdendo tempo, e ele inclusive assemelhou isto a quem se olha no espelho, vê o que está de errado, sai e não muda nada. Portanto, hoje Tiago ele aprofunda o argumento. O texto que nós vamos ler, que está no capítulo 2, semana passada lemos o capítulo 1, alguns versos, e hoje leremos o capítulo 2. Hoje ele aprofunda essa tese de que a fé é algo vivo, é algo prático, é algo que lá no final eu vou repetir isso, mas é algo que tem nome, tem data, tem endereço, é algo vivo. A nossa fé é viva e eu quero tratar com você isto hoje. A natureza da fé em si é atitude, uma fé que não produz ação, não é uma fé fraca, é uma fé morta. E nós vamos ver isto no texto de hoje. O problema não é fraqueza, oscilação. Uma fé que não sai do intelecto para a prática é morta em si mesmo. E leremos este texto hoje, Tiago assim afirmando. E nós estamos hoje no domingo da Ascensão do Senhor, domingo que vem, é o dia de Pentecostes. E aproveitando esse contexto do Espírito Santo, o que essa carta de Tiago pode nos ensinar de uma maneira ainda mais forte? O Espírito Santo não veio habitar em corpos inertes. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Espírito que produz movimento, onde há vida, onde há dinâmica, uma fé que produz frutos dignos, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. A fé age necessariamente e essencialmente. Quero convidá-los a abrir o texto de Tiago, então 2, a partir do verso 14. Tiago 2, a partir do 14. O próprio título da Bíblia já traz fé e ação. Tiago 2, 14, o texto diz assim: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupa e que não tenham nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe, vistam agasalhos, comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo! Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou.
E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. São as palavras inspiradas do Senhor. Oremos. Pai, que o Senhor possa nos iluminar na exposição deste texto. Que o Senhor possa continuar nos iluminando no que tange a esta série de mensagens, para que progressivamente ela fale conosco e venha agir dentro de nós através do Teu Santo Espírito, nos dando discernimento, nos dando sabedoria e, sobretudo, que ela possa nos dar ações que evidenciem, que completem e que confirmem a fé que o Senhor implementou em nosso coração. Ajuda-nos, instrui-nos. Em nome de Jesus. Amém. Fé viva. Semana passada a gente viu sobre a religião pura e verdadeira, né? Que é visitar os órfãos e as viúvas e se abster de todo o mal. A fé gera obediência, mas a fé também é viva. Porque o Espírito Santo nos traz vida, ele nos batizou com vida espiritual. E a fé se confirma nas atitudes. Eu tenho certeza que na sua cabeça, naqueles que já leram bastante sobre a reforma protestante, eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça aí a grande tensão existente entre fé e obras, que foi uma tensão que existia lá na época da reforma protestante. Quando Martinho Lutero pregou a justificação pela fé somente, ele criou um dos motes mais conhecidos da reforma, que é o sola fide. O sola fide é um dos chamados 5 solas da reforma, onde Lutero afirma categoricamente, conforme as escrituras dizem, que a salvação é única e exclusivamente pela fé. Mas aí vem uma pergunta para nós: que fé é esta? É um mero acreditar? É um mero entender? É uma mera concatenação de ideias em nossa cabeça, onde a partir do nada tudo faz sentido? Embora isto seja também desta forma, mas não para por aí. Para que possamos afirmar com sabedoria que só a fé salva, sola fide, precisamos entender o que é fé. Precisamos saber conceituá-la. Quando Martinho Lutero fez essa definição, ou compreendeu isto e afirmou categoricamente, ele estava combatendo, na verdade, meus irmãos, não as obras em si. Ele estava combatendo ali um sistema religioso podre, que vendia obras como moeda de salvação. As obras eram uma moeda da igreja de então, que compravam a salvação. A igreja de Roma, àquela época, havia transformado o agir em merecimento. Eles não tratavam o agir no fluxo natural, como uma resposta à salvação que Deus deu. Não, o agir era, na cabeça deles, era próprio do ser humano, e se ele se esforçasse muito, ele obteria a graça de Deus. Ele inverteu, a igreja de Roma, naquela época, inverteu completamente a ordem. E Lutero respondeu com Paulo, corroborando com o que Paulo disse: somos salvos pela fé e não pelas obras. As obras sozinhas, as obras por si só, não produzem nada de bom em nós, porque a nossa justiça perante Deus é como trapos de imundícia. Nós, quando fazemos obras, sejam boas ou ruins, elas estão dotadas da nossa natureza humana.
dos nossos interesses, do nosso egoísmo, da nossa intenção de obter vantagem. Quando fazemos uma boa obra de fato aprovada por Deus, é porque antes Ele implementou a fé em nós, Ele nos modificou, Ele nos transformou para que pudéssemos agir daquela maneira. E há uma ironia histórica que poucos percebem, porque o próprio Lutero, no mesmo fôlego em que ele defendia a graça, em vários escritos dele, ele ironizava aquela fé sem obras. Por isso que eu afirmei semana passada e reafirmo que muito daquilo que se fala da bronca que Lutero tinha pela carta de Tiago era um imenso mal entendido, porque ele estava apaixonado por aquela causa. Por mais que ele tivesse uma certa orelha em pé com Tiago, com o passar dos anos, ele abandonou isso e a carta acabou ficando na Bíblia dele. Ele manteve, porque ele entendeu que, de fato, esta carta não negava as obras. Ela apenas afirmava que as obras fazem parte da fé. E Lutero entendeu isso. O que ele rejeitava na época da Reforma Protestante não eram as obras, mas era a ideia de que as obras compram o que só a graça pode dar. Então, antes de tudo, é essencial a gente deixar isso claro. A fé anda em conjunto com as obras, porque as obras fazem parte da fé. Elas são um só corpo. O próprio texto que lemos disse que o corpo sem o Espírito está morto, a fé sem as obras também está morta. Se o Espírito deu fôlego para o corpo, as obras dão fôlego à fé. É uma coisa só. Muitos partem para os extremos, mas é isso que a Reforma nos ensina. E não por si só. É o que a Reforma nos ensinou, interpretando as Escrituras, entendendo as Escrituras, porque é isso que as Escrituras pregam para nós. Então, irmãos, dadas essas informações, eu quero trabalhar 2 pontos com vocês hoje. O primeiro, ele se encontra ali do verso 14 ao 19. E ele diz assim: fé sem ação não salva ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Fé sem ação não salva ninguém. Vamos reler ali do 14 ao 19 para entrar na nossa cabeça. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? O que adianta? Será que essa fé pode salvá-lo? Essa fé. Reparem nisso, significa que existem outras fés. Existe uma fé verdadeira e outras. A fé verdadeira é aquela que as ações estão juntas com o intelecto, com a compreensão, com a aceitação. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupa e não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizerem palavras bonitas, né? Ah, Deus acompanhe vocês, que Deus os abençoe, voltem e vistam agasalhos e comam bem, o pensamento positivo, né? Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Aquelas palavras bonitas não adiantaram nada. A nossa palavra não é igual à palavra de Deus, que cria coisas a partir do nada. As nossas palavras não têm poder, igual se prega por aí. Olha, as palavras têm poder. Não, as palavras de Deus têm poder. As nossas não. É justamente por isso que temos que agir consoante a fé que temos. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, eu tenho ações. Parece, nesse verso 18 aqui, está parecendo que Tiago está lá no momento da Reforma Protestante. Está parecendo que ele está lá. Os romanistas de um lado, eu tenho ações. Os protestantes do outro, mas eu tenho fé. Ficou aquele impasse. Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. E logo embaixo ele resolve essa equação. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Não podemos separá-las e colocá-las como contrastes, porque não são antagonistas entre si.
se complementam. Fé e ações são uma coisa só na mente de Deus, na vontade de Deus. Você crê que há somente um Deus? Legal, ótimo. Eu creio, você crê. Eu vou começar aqui, eu creio, tu crês, ele crê. Mas o diabo também crê, os demônios também creem, sabem que Deus existe. Só crer não adianta nada. Só crer. Crer é preciso, mas só crer não adianta nada. E Tiago muda o tom, ele fala que seu tolo. Porque com certeza ele já tinha ouvido algo, rumores ali daquele povo a quem ele enviou essa carta. Lembra que eu contei para vocês que ele enviou essa carta para povos que estavam dispersos, cristãos, judeus que estavam dispersos. E por estarem dispersos, talvez estivessem longe de um líder, ou tivessem se acostumado, caído numa zona de conforto. Eles não estavam com uma fé muito viva, estavam se contentando apenas com o que ouviam. E Tiago chama esses interlocutores de tolos, porque eles estavam acreditando que só a fé, sem nada mais, só o intelecto, só a crença, só a aceitação era suficiente. E não é. Olha o que ele diz aqui: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. E aí ele parte para os exemplos, ele cita Abraão, o chamado pai da fé. O que Abraão fez? Abraão sempre agiu em nome da sua fé. A fé dele nunca foi estritamente intelectual. O texto menciona aqui quando ele levou Isaac para o sacrifício. Sacrifício este que nem se consumou, porque Deus ficou satisfeito com a proatividade e a fé de Abraão. Ele mostrou a sua fé pela sua crença. Ele subiu, estava preparado, tudo preparado, e Deus disse que não havia mais necessidade, mas por fé ele foi salvo. E quando ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, foi para onde o Senhor o enviou no escuro, entre aspas, sem saber nada. Ele não sabia o que tinha pela frente, mas confiou na voz de Deus e agiu. O texto também menciona Raabe, uma mulher que estava lá na mira de todos os preconceitos por ser prostituta, por ser mulher, que não tinha voz naquela época, e ao acolher os espiões e ao identificar ali o verdadeiro Deus, ela não apenas identificou e acolheu, mas fez, agiu. O que será que está faltando para nós agirmos, colocarmos a nossa fé em prática? Eu creio que cada um é cada um, e dentro do seu coração você sabe o que está faltando. Talvez uma palavra que você tenha que dizer para alguém, um basta que você tenha que dar em uma situação, uma ação que você tem que fazer para confirmar tudo aquilo que você vem fazer aqui, tudo aquilo que você crê. O que está faltando para nós? Que palavra precisamos dar? Que basta precisamos dar? Que caminho precisamos fazer? Que atitude temos que fazer para honrar a Deus e a nossa fé? E que muitas vezes temos deixado passar batido, temos nos desleixado. Eu sei que dentro de você aí você já sabe o que está faltando, que Deus pode te incomodar nesse momento, mediante seu Santo Espírito. Haja uma fé que só fica no domingo, ou em algum dia da semana, ou em momentos devocionais. Desculpa, irmãos, mas é uma fé morta. É uma fé presa às letras. Aproveitando o gancho da semana passada, é uma fé que não veio para a boca, para as mãos, para os pés, para a vida. Todos nós temos algo a fazer, algo a dizer, algo a mudar, algum posicionamento a ter. E temos que cumpri-lo, temos que fazê-lo, porque a fé, ela sai da mente e vai para todo o corpo. Ela não fica só no intelecto. O próprio Lutero, depois de resolver a sua questão, o seu embate interno, ele afirma num prefácio que ele escreveu à própria carta de Tiago,
bem depois, próximo de sua morte, ele diz assim: a fé viva é aquela que age. Onde não há ação, não há fé. Uma é sombra da outra. Uma colabora com a outra, uma confirma a outra. Você tem dito que tem fé? Ou você tem vivido a sua fé? Como que está esse embate dentro de você? Esse embate que houve há mais de 500 anos atrás na Reforma Protestante, ele ainda existe dentro dos nossos corações hoje. Muitos ainda têm dúvida de qual o limite da fé, o limite das obras, onde elas se encontram, e eu afirmo sem medo que são uma única coisa. E se você tem fé, você precisa agir. E se você só age achando que isso é suficiente, cuidado. Uma coisa está ligada à outra. Eu quero que você volte para casa hoje incomodado. Eu quero que você volte para casa hoje meditando e pensando em o que falta para você fazer. Que você tem deixado de fazer, ou que você tem evitado por conveniência ou para evitar algum tipo de coisa, mas é algo que você sabe dentro do seu coração que precisa ser feito. E você não vai fugir disso. Mostra a tua fé. Age. Se for para ajudar alguém da sua família, algum próximo que está em dificuldade, ajude. Se é para pedir um perdão, peça. Se for para perdoar, perdoe. Todos nós temos algo para fazer. Todos nós temos incômodos que provocam a nossa fé dia e noite. O segundo ponto que eu quero ver com vocês é que fé viva deixa rastro. Fé viva deixa rastro. Se fé sem ação não serve de nada, uma fé viva pode ser observada. E como uma frase aqui para te chamar a atenção, eu digo: fé viva tem história. Fé viva tem endereço. Fé viva tem nome. Quantas vezes a gente já, na caminhada da fé, a gente ouviu histórias de pessoas que foram importantes, ou para a igreja, ou para nós, para a nossa família. Pessoas que têm uma história que materialmente, fisicamente ajudou, colaborou, chorou junto, orou. Foi naquele momento que você estava lá embaixo e te reergueu. Fé viva tem história. E os endereços, então? Quantas pessoas talvez estejam passando pela sua cabeça agora, que talvez estejam longe, mas você sabe que aquela pessoa ora por você, que aquela pessoa sempre tem uma palavra de ajuda, uma palavra de impulsionamento. Aquela pessoa se preocupa com você ou com a igreja. Fé viva também tem nome. Se essas pessoas têm histórias e têm endereços, elas também têm nome. São essas pessoas que Deus levanta, que mantém a igreja viva, que mantém a igreja plenificada do seu Santo Espírito, através de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso que é fé viva. É uma fé que tem história, tem endereço e tem nome. Lá no verso 20, esse segundo ponto eu quero trabalhar dos versos 20 ao 26. Lá no verso 20, Tiago, ao mudar de tom, ele fala assim: seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Tiago vai mostrar com exemplos históricos que fé real sempre gerou ação real. Tanto que se você for lá para a carta aos Hebreus, você vai ter lá uma galeria de pessoas que deram exemplo por sua fé. A galeria da fé chamada. Pessoas durante a história do povo de Deus que mostraram através de ações o que criam. Lá não estava assim: Abraão creu, fulano de tal creu. Não, creu e fez isso. Creu e fez aquilo. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Lá no verso 20 a gente aprende isso. Do 21 ao 23 vemos o exemplo de Abraão. É o exemplo de agir pelo que se crê. Quando subiu ao monte Moriá com Isaque, ninguém viu.
Ele estava lá sozinho com o seu filho e, se possível, tinha uma ou outra pessoa que estava ali ajudando, mas não havia multidões, não havia holofotes. Era um ato de contrição e de obediência radical, feito no escuro, sem plateia. Ter fé no público é fácil. Muitas vezes na igreja a gente vê por aí afora as pessoas fecham os olhos, levantam as mãos, fazem caras e bocas. Mas o que interessa para o autor desse texto é a fé no privado, quando se está em casa, quando se está longe da comunidade, quando se está próximo só de não crentes. Como que essa fé é posta em prática? Ou ela é suplantada pelos cuidados do mundo? A fé dele não ficou só no coração, a fé de Abraão. Desceu para os pés, para as mãos, e ali naquele contexto para o altar. E o Senhor o honrou. Nos versos 24 e 25 vemos ali o exemplo também de Raabe. O segundo exemplo é ainda mais surpreendente. Não é um patriarca, não é um profeta, não é um rei. Tiago soube tocar na ferida daquele povo. Aquele povo que eles eram cristãos, os destinatários da carta, mas tinham sangue judaico. Então Tiago pega na veia porque eles eram muito preciosistas, né? Abraão, Isaac, Jacó, o povo, o pedigree, o sangue. Depois de citar Abraão, Tiago enche a bola deles, aí do nada ele joga um balde de água fria, uma prostituta. Tiago foi sábio aqui, para mostrar que obras sozinhas não resolvem nada e uma fé só no intelecto também é morta. Raabe teve fé, mas ela agiu. Olha só que interessante, uma prostituta estrangeira, não uma figura de destaque, mas alguém que arriscou a própria vida por esconder espiões inimigos. Porque creu, agiu, e Deus a aceitou pela atitude dela. Ela foi um instrumento de Deus para o acesso do povo àquela cidade, que posteriormente tornar-se-ia parte da terra prometida. Raabe, uma estrangeira, prostituta, faz parte da história da redenção, porque creu e agiu. Embora pareçamos pequenos, embora pareçamos nada perante a história, Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas que colocam a sua fé em prática. No verso 26, ele faz uma metáfora final ali, para fechar o texto. Ele diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Fé e ação são como alma e corpo, inseparáveis enquanto há vida. Somos salvos pela fé. E eu concordo com isso, assino embaixo e sou protestante bíblico até embaixo d'água. Isso é verdade. Mas não é essa fé que se prega por aí. Uma fé que aceita tudo. Uma fé que ignora tudo. Uma fé que não produz arrependimento, que não produz mudança. Uma fé que só fica no vai com Deus, Deus te abençoe, ô varão, ou não sei o quê. Fica só no linguajar, mas não produz nada de concreto nas atitudes. Essa metáfora é tudo, porque ela mostra que enquanto há vida, fé e obra são inseparáveis. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E ao implantar a fé verdadeira em nosso coração, essa fé nos toma, nos transforma, nos abençoa, nos movimenta, porque ela foi colocada em nós junto com o Espírito Santo de Deus. Essa é a chave que resolve a equação. O Espírito Santo que nos deu fé é o mesmo Espírito que nos faz andar, caminhar, agir, falar, mudar de atitudes.
João Calvino disse que as obras, elas não têm uma contribuição por si mesma para a justificação, mas a fé que justifica nunca está sem obras. Elas são uma única coisa. E concluindo, meus irmãos, visto que nós entendemos hoje que fé sem ação não salva ninguém, e que fé viva deixa rastro, tem histórias, tem testemunhos, tem nome, endereço, data. Eu quero concluir te provocando e te desafiando aqui para que você vá para casa com uma pergunta e tente a cada dia dessa semana responder essa pergunta. O Espírito Santo é o Espírito de vida. No Pentecostes, que nós vamos comemorar no próximo domingo, corpos que estavam parados saíram para as ruas. Línguas que estavam caladas estavam agora falando da glória de Deus pelas ruas afora. O sinal do Espírito nunca foi silêncio, nunca foi inércia, mas foi vida em ação. Ferguson diz que o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo que opera em nós, dia após dia. O Espírito que deu vitória à igreja pela ressurreição é o que faz você tomar atitudes, às vezes, incômodas, mas necessárias. Que ato concreto de fé nós podemos fazer esta semana que só faz sentido se Deus for real? Que ato de fé? Leve isso com você. E repito a leitura do verso 26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos movimente, que Deus nos dê compreensão disso. Que além de gerar obediência, a fé nos torna entes vivos e atuantes. Curvemos nossas cabeças. Senhor, eu te louvo e te engrandeço porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas dia após dia. Muito obrigado pelo texto lido, exposto, trabalhado, que ele possa nos provocar para que venhamos a agir a cada dia conforme a tua vontade. Para que a nossa fé não resida apenas na mente, ou, aproveitando este texto, para que ela não morra na nossa mente, mas que da mente ela produza vida, atitude, movimento, que ela nos desperte para fazer aquilo que seja da tua vontade. Por mais cômodo ou incômodo que seja, que façamos a tua vontade, pelo poder do teu Santo Espírito, Espírito prometido a nós, Espírito dado a nós, Espírito derramado sobre a tua igreja. Ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.